Olá, estudante de nono ano, tudo bom com você? Espero que sim. E precisamos agora falar da apostila referente ao quarto bimestre de 2021 em língua portuguesa. E isso vai acontecer aqui a partir da página 22. Veja, bem-vindos e bem-vindas ao quarto bimestre. Vamos iniciar falando sobre aquela que está em todos os lugares e que, em nós, desperta as mais diferentes sensações, a poesia. Você já percebeu que a nossa sensibilidade tem uma escuta natural para a poesia? Leia com fluência e expressividade os textos de diferentes gêneros a seguir. A beleza encantadora da natureza está repleta de poesia. Texto 1. Encantos da natureza. Tião Carneiro e Pardinho. Tu, que não tivestes a felicidade, deixa a cidade e vem conhecer meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Venha mais depressa, não fique pensando. Estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras do nosso luar. Quando a lua nasce por detrás da mata, fica cor de prata a imensidão. Então fico horas e horas olhando a lua banhando lá no ribeirão. Muitos não se importam com este luar, nem lembram de olhar o luar na serra. Mas estes não vivem, são seres humanos que estão vegetando em cima da terra. Neste texto adaptado, que é o texto 1, Encantos da Natureza, nós percebemos a estrutura em verso. E quantas estrofes nós temos? Lembrando que estrofe é um conjunto de versos. Nós temos aqui duas estrofes. Veja, uma estrofe aqui e outra estrofe aqui. Cada linha representa um verso. E um conjunto de versos recebe o nome de estrofe. Número 1. Qual é o tema da letra de canção, dessa canção? É a encantadora natureza onde vive o eu lírico. Lembrando que eu lírico é quem narra a história de um texto escrito em verso, ao passo que quem narra a história, quem conta a história de um texto escrito em prosa, recebe o nome de narrador. E narrador pode ser classificado de duas maneiras: narrador personagem ou narrador observador. Número 2. Na primeira estrofe, quais marcas linguísticas, ou seja, quais palavras mostram a interlocução com as leitoras ou com os leitores? Quais seriam essas palavras que mostram essa referenciação a nós que estamos lendo esse texto? As palavras são tu e o outro pronome, te, em estou te esperando. Número 3. Que sentido podemos inferir pela expressão reino encantado no terceiro verso? Ou seja, o que significa um reino encantado nesse texto? Significa um lugar maravilhoso e repleto de belezas naturais. Número 4. Após a leitura da letra de canção, podemos inferir um sentido afetivo em meu sertão querido, meu reino encantado e meu berço adorado? Sim ou não? Explique. Sim, essas expressões mostram a afetividade, o carinho do eu lírico. Sim, então, o eu lírico expressa afeto, carinho sobre o lugar, como se apenas dele fosse, como se esse lugar fosse apenas dele, do eu lírico. Número 5. Que circunstância o elemento coesivo destacado revela em Quando a lua nasce por detrás da mata? Circunstância é o mesmo que ideia, e elemento coesivo é a mesma coisa que palavra, termo. Então, a palavra destacada é a palavra detrás, quando a lua nasce por detrás da mata. A resposta é uma ideia de lugar. Veja, sempre que a pergunta for onde aconteceu algo, a resposta vai fazer referência a um lugar, a uma ideia de lugar. Portanto, onde a lua nasce na mata? Por detrás da mata, ou seja, atrás da mata. Número 6. Que causa faz a imensidão ficar na cor prata? Ficar na cor prata é uma consequência. Uma consequência de quê? É uma consequência de a lua nascer de trás da mata. Então, primeiro, a lua nasce de trás da mata e depois, como consequência, a imensidão fica na cor prata. Número 7. Ao final da segunda estrofe, quando o eu lírico fala dos seres humanos, notamos um fato ou uma opinião? E aí, por quê? Bom, percebemos uma opinião. Deixar de olhar a natureza não é necessariamente vegetar. Né? O eu lírico fala que estes seres humanos que não lembram de olhar o luar na serra estão apenas vegetando em cima da terra e não sendo seres humanos, na verdade. E isso representa uma opinião.
Um poema, sempre transbordado de poesia, além de emocionar o leitor ou a leitora, é capaz de aflorar nossos sentimentos, expressar formas de pensar e provocar inúmeras reflexões sobre a vida. Texto 2. Os poemas, Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Quem escreveu esse lindo poema foi Mário Quintana. Número 1. No texto, os poemas são comparados aos pássaros, sim ou não? Há um verso que comprove essa informação, sim ou não? Primeira resposta é que sim, os poemas são comparados aos pássaros. E veja, o primeiro verso já indica isso. Olha aqui. Os poemas são pássaros. Os poemas são como pássaros. Número 2. Que sentido tem o elemento coesivo em quando fechas o livro? É um sentido de tempo. Sempre que a pergunta for quando, a resposta vai se referir a um tempo. Lembra que quando também uma pergunta for onde, a resposta vai se referir a um lugar. Quando é tempo, onde é lugar. Número 3. Que sentido tem a palavra então no 10º verso? Você vai ter que contar o número de versos, ou seja, o número de linhas, e vai perceber que esse então indica uma ideia de conclusão. E olhas então essas tuas mãos vazias. Veja, o então está aqui. Número 4. Compare os textos 1 e 2, estabelecendo semelhanças e diferenças entre ambos. Semelhanças. Ambos os textos são verbais. São escritos apenas com palavras. Tem poesia, estrofes, rimas e versos. Diferenças. O texto 1, aqui em cima, é uma letra de canção. E o texto 2, aqui embaixo, é um poema. Número 5. Quais hipóteses de leitura podemos fazer a partir da comparação entre os poemas e os pássaros? Bom, podemos dizer que os poemas, tal como os pássaros, porque são livres e voam, e os poemas podem voar alto e sem limites na imaginação, alimentando-se em cada mente ou em cada coração onde pousam. Relembrando, poema é um texto literário organizado em versos. Há também textos literários em prosa. Poesia, de forma geral, pode ser compreendida como tudo o que toca a sensibilidade. Sugerir emoções através das diferentes linguagens, e não só pela palavra, é poesia, ok? Vamos deixar para ler o texto 3, na página 23, no próximo vídeo. E além do texto 3, vamos ler também o texto 4 e o texto 5. Mas isso fica para o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!